Meus pais estão no tribunal de divórcio. Todos me seguravam sem soltar. Minha mãe ainda mais, declarou em público que não voltaria para casa. No final, eu suprimi a culpa que sentia. Chorando, virei-me para o pai e disse: Desculpe, pai. Eu decidi acompanhar minha mãe. A partir daí, me tornei a pessoa querida da minha mãe. Tudo o que eu queria, ele sempre trazia para mim. Mas, após a morte do pai, minha mãe trouxe para casa um filho ilegítimo. A partir daquele dia, tudo mudou. Comecei a ir para a escola sozinha. Comia sozinha. Cresci sozinha. Até que me apaixonei à primeira vista pelo guarda-costas Wei Jin-suan. Ele era a minha redenção. Durante 3 anos, não importava como eu o provocasse. Ele nunca se deixou levar. Ele sempre foi educado, chamando-me de jovem senhor. Eu pensava que ele era naturalmente frio. Até aquele dia. Eu o encontrei segurando uma foto de Juan Aoran, se consolando. E depois, vi-o arrumando suas roupas tranquilamente, atendendo uma ligação. Senhora Wen, até quando você vai continuar com esse jogo de guarda-costas? Você é a filha da alta sociedade de Beijing. Que homem não se apaixonaria à primeira vista por Juan Aoran? Por que não simplesmente o conquista à força? E você ainda é tão ingênua. É tão bom que você trabalha como guarda-costas para o irmão dele, apenas para vê-lo o tempo todo. Wen Jin-suan tinha uma expressão fria. Eu verifiquei, Aoran é um filho ilegítimo. Ele passou por dificuldades desde pequeno. Perseguir sem cautela pode assustá-lo. Eu quero ir devagar. Como a família Wen teve alguém tão apaixonado como você? Eu pensei que o jovem mestre Juan estivesse te provocando todos os dias. Você se sentiria atraída? Aqueles que gostam dele podem formar uma fila até a França. Wen Jin-suan pareceu sorrir por um momento, mas suas palavras me fizeram cair em um profundo gelo. É? Não estou interessada. Ele não chega nem a ser uma mecha do cabelo de Aoran. Cada palavra era como uma faca cravandosa em meu coração. Naquele momento, eu nem gostava mais de Wei Jin-suan. No dia seguinte, encontrei minha mãe. Eu já decidi. Vou me casar com aquele vegetal da família Xie. O copo de café na mão da minha mãe quase caiu no valioso tapete persa. Ele se levantou abruptamente. Levantou-se, meio desanimado. Você entendeu? Maravilha, a família Xie está pressionando muito. Eu preciso me casar em Nanxing dentro de 15 dias. Qual estilo de terno você gosta? A mamãe mandou alguém te reservar. Eu sorri sarcasticamente. Vou me casar em seu lugar com seu querido filho ilegítimo. Você deve se manifestar. O rosto da minha mãe escureceu. Que filho ilegítimo? Esse é seu irmão. Meus olhos estavam gelados de indignação. Eu quero 10 bilhões. E ainda quero demitir o Wei Jin-suan depois que eu me casar, para proteger seu querido filho ilegítimo. A expressão da minha mãe se congelou. Certo, mãe, quando for o dia de você se casar em Nanxing, essas duas coisas eu farei imediatamente. Ele não estava com disposição para investigar mais. Só queria apressar a decisão sobre isso. Justo quando eu estava segurando isso, a voz da mãe veio novamente de trás. Eu posso entender que você precisa de dinheiro, mas você não gosta mais do Jin-suan? Como você poderia se livrar dele e dar ao Aoran? Meus dedos ficaram paralisados. Eu não olhei para trás. Meus olhos, no entanto, de repente começaram a arder. Aquele nome foi como uma espinha, atingindo o lugar mais suave do meu coração. Wen Jin-suan não sabia quanto tempo se passou no quarto. Eu sorri friamente. Abri a porta de repente. A mente já era a dona da situação. Ser pego em uma situação assim. Ele não mostrou qualquer sinal de emoção. Ele calmamente colocou a foto debaixo do travesseiro. Seus dedos alisaram lentamente as roupas um pouco bagunçadas. Eu não pude evitar um leve sorriso irônico. Ele parou antes de se divertir completamente, sem medo de ficar sufocado. Você quer que eu te ajude? Wen Jin-suan não mudou a expressão. Ele apenas recuou levemente, criando distância entre nós. O jovem mestre está me chamando para algo. Ele sempre é assim. Olhando para a foto de Juan Aoran, sinto-me profundamente emocionado. Quando está diante de mim, parece um monge desapegado. As unhas dos dedos cravaram-se na palma da mão. Não importa, eu, Juan Shen, tenho beleza, dinheiro e um corpo. Eu lutei um pouco. Não quero mais ninguém que não goste de mim. Ao acordar, eu mesma vou entregá-lo a Juan Aoran. 3 dias depois, fui sozinha experimentar um terno. A noite estava escura. Eu acabei de sair da loja. De repente, alguém tampou minha boca. Minha boca e nariz. Um cheiro forte de remédio invadiu minhas narinas. Lutei algumas vezes.
Logo perdi a consciência. Ao acordar, tudo estava completamente escuro à minha frente. Eu estava com os olhos vendados. Minhas mãos estavam amarradas na cadeira, imobilizadas. Quando o primeiro lado foi puxado, eu arqueei as costas de dor. A corda áspera apertava profundamente meus pulsos. A venda tornava a escuridão ainda mais densa. Eu mordi meu lábio para engolir aquele grito de dor. Você ofendeu a pessoa que não deveria. A voz do executor parecia vir de muito longe. As chicotadas caíam como gotas de chuva. Cada temporada trazia sons astutos cortando o ar. Me feriu até eu sangrar. Eu mordi meus lábios com força. Não deixei que eu chorasse em voz alta. Quem é que precisa me tratar assim? A borda durou muito tempo. Só parou quando minha consciência começou a se apagar. Em seguida, o som do telefone discando veio da senhorita. O que você pediu? Eu terminei, a mulher disse respeitosamente. Do outro lado da linha, a voz familiar do dragão azul soou. A menina respondeu, sim, leve a pessoa de volta. Havia uma frase, mas meu sangue congelou instantaneamente. É o Enjin Suan. Foi o Enjin Suan quem me mandou apanhar. Só porque eu acidentalmente agredi Juan Aora. Ele mandou me retribuir em 99 vezes. A dor intensa e seu significado dominaram meu corpo. Eu finalmente não aguentei mais. Desmaiei completamente. No hospital, estou deitado na cama. A ferida nas costas dói ardentemente. Os enfermeiros homens de dentro e fora estão comentando. Aquela mulher é tão bonita. Ela é realmente atenciosa com o namorado. Sim, é só uma pequena marca de chicote. Está tão nervoso como se fosse algo sério. Olhe para o quarto 304, cheio de feridas e ninguém vem ver. Eu arranco a agulha das folhas. Apoiando-me na parede, vou me movendo lentamente em direção ao corredor. E realmente, na porta do quarto VIP, vi o Enjin Suan. Ele está segurando um copo d'água. Com cuidado, ele está dando água para Juan Aoran. Juan Aoran está fraco e reclamando de algo. O Enjin Suan então limpa a umidade do canto da boca dele com o dedo. Seu olhar é tão gentil que poderia derramar água. Eu me encosto lentamente na parede. Meus olhos estão úmidos. Eu não entendo por quê, mesmo tendo decidido deixar pra lá. Meu coração ainda dói assim. Como se alguém estivesse usando uma faca de escudo. Na carne e sangue que lentamente se esquecem de si mesmos. Não me permita chorar de forma suave. Eu me digo isso. Porque ninguém vai sentir dor por mim. No dia da alta, eu acabará de chegar em casa. Quando ouvi passos familiares atrás de mim, o Enjin Suan voltou. Os dois se entreolharam. Ambos viram em seus olhos algo diferente. Ficamos assim, em silêncio um para o outro. Até que meu celular vibrou de repente. O nome da mãe de Juan apareceu. Amanhã é a festa de aniversário de Aora. A voz da mãe de Juan transmitia que não havia recusa. Ela tem falado muito sobre isso na minha frente recentemente. Dizendo que quer se dar bem com você. Venha participar. Eu ri friamente. Que tipo de raiva é essa por não ir? Isso pode ser a última vez. A mãe de Juan enfatizou. A família Xie já marcou a data. Depois de uma música, desliguei o telefone direto. Olhei para cima e vi o Enjin Suan parado lá, com um olhar triste. Você acha que eu deveria ir? O perfil do rosto da mulher era bem definido. Sob a luz do abajur, ela parecia especialmente cativante. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Sua voz era profunda e suave. Eu forcei um sorriso. Então, como você deseja? A festa de aniversário foi realizada na estufa de vidro da antiga casa dos Juan. Eu estava vestindo um terno de veludo verde escuro. Quando cheguei, quase todos os convidados já estavam lá. Sob o lustre de cristal, Juan Aoran estava vestindo um terno branco, como um verdadeiro príncipe cercado por admiradores. Meu irmão Juan Aoran veio ao meu encontro surpreso. Ele começou a me dar tapinhas no ombro. Eu me desviei. Meu olhar percorreu a sala cheia de presentes que a mãe de Juan havia dado. Modelos de carros esportivos em edição limitada, relógios de luxo, e também as chaves de um Lamborghini. Aoran sempre foi muito maduro desde pequeno. Eu tenho um carinho especial por ele. A mãe de Juan estava ao lado de Aoran, com um olhar cheio de amor. Assim como muitos anos atrás. Ele também costumava ficar assim ao lado de mim e do pai. Eu estava vestindo uma camisa branca limpa. Fui levantado pela mamãe. E o papai sorria alegremente ao meu lado. Hoje, tudo mudou. A não ser que depois de cortar o bolo, os convidados se dispersaram aos poucos. O amigo de infância de Juan Aoran o puxava para fofocar. Aoran. Hoje, vieram tantas herdeiras da alta sociedade. Juan,
Você não está pensando em um encontro arranjado, né? Mas ouvi dizer que você já estava noivo da família Xie, não é? Huan Aoran sorriu um pouco. Olhou para mim ao longe, insinuando algo. Se for para dizer algo, que seja bom, que seja bom. Ouvi dizer que aquela pessoa se tornou um vegetativo. Shu não está aqui para cuidar da viúva? O amigo de infância piscava para Aoran. Hoje vieram tantas belas mulheres. Vamos, diga quais são seus padrões de escolha. Sob as provocações do público, Huan Aoran coçou a cabeça e listou o primeiro. Tem que me amar de verdade. Tem que ser do tipo que consegue pronunciar meu nome com carinho. É preciso ter coragem. Ouvi dizer que na lua cheia há uma rosa espinhosa que aparece uma vez a cada 100 anos. Ele tem que colher essa rosa espinhosa para mim, antes que eu complete a terceira sílaba. A porta do salão de festas foi repentinamente aberta. A senhora Wen veio trazer presentes para parabenizar o jovem Huan pelo seu aniversário. Uma alegria sem preocupações. O assistente entrou em fila com um grupo de pessoas, segurando uma a uma, valiosas como um tesouro. Abotoaduras de diamante azul no estilo ocidental. Uma pintura antiga famosa. E até mesmo um terreno em uma ilha privada. A sala inteira ficou em alvoroço. Isso é um presente da senhora Wen. Já havia ouvido falar que anteriormente, em um leilão, a senhora enviou alguém para acender uma lanterna para o jovem Huan. Agora, ela veio especialmente para trazer presentes. Parece que o jovem Huan vai acender agora. As conversas surgem a todo momento. Muitas pessoas estão me observando discretamente. Olhares de pena, quando na verdade sou eu que sou mais bonito. Tenho uma origem mais legítima. Mas agora todos acham que eu perdi. Eu coloquei o copo de lado. Virei e caminhei em direção ao terraço. A brisa da noite é ligeiramente fria. Acabei de inspirar profundamente. A voz de Huan Aoran veio de trás. Irmão, por que você está aqui sozinho? Não há convidados. Não há mãe. Huan Aoran finalmente rasgou a sua máscara. Sabe, a mãe me disse que você deve se casar com aquele paciente em estado vegetativo. Ele sorri de forma bela e maldosa. Que pena. Naquele ano, seu pai não conseguiu competir com o meu pai. Agora você também não pode me superar. Ele se virou abruptamente. Diga isso de novo. Eu disse. Huan Aoran se aproximou de Bo Xun e soltou palavras envenenadas. Seu pai mereceu morrer de forma acidental. O som do seu tapa ecoou. Mas quem bateu não fui eu. Mas foi Huan Aoran que se bateu. No segundo seguinte, seus olhos instantaneamente ficaram vermelhos. Ele tossiu e recuou alguns passos. E caiu exatamente nos braços da senhora Wen, que vinha apressadamente. Não culpe o irmão. Huan Aoran cobriu o rosto e gritou baixo. Fui eu quem irritou meu irmão. No momento seguinte, a mãe de Huan e os convidados também correram para ouvir. Olhares de reprovação me atingiram como espadas. Huan Shen, mãe de Huan, com raiva, perguntou se você ainda tinha algum modo. Os sussurros dos convidados eram ainda mais cortantes como facas. Foi muito cruel. Hoje é o aniversário do segundo jovem mestre de Huan. Afinal, meu pai faleceu cedo. Minha mãe criou-me sozinha sem meu pai, por isso é tão mesquinha. Eu observei essa cena meticulosamente planejada. De repente, ri. Eu avancei com passos largos. Na frente de todos. Dei um tapa forte no rosto de Huan Aoran. Veja bem, eu quebrei a taça de champanhe. Os pedaços de vidro refletiam o rosto de inúmeras cobras douradas. Foi isso que eu acertei. No instante em que me virei para ir embora, eu vi o Wei Jingxuan com o braço em volta do ombro de Huan Aoran. Seu olhar era frio como um caminho de jardim de gelo quebrado. Eu acabei de chegar na esquina. Meu pulso foi agarrado com força. A força de Wei Jingxuan é impressionante. Eu sinto que meus ossos vão ser esmagados. O jovem senhor tem uma voz profunda, cheia de raiva reprimida. Como eu levantei os olhos por instinto, eu lhe dei um tapa. Você vai me devolver 99 tapas? Os pupilas de San Jingxuan se contraem. O que isso significa para mim? Será que ele sabe sobre o que aconteceu da última vez? Eu sabia que era impossível. Ele fez isso em segredo. O jovem senhor relaxou um pouco a expressão tensa. Você já tem tudo. Por que ainda precisa intimidar o segundo jovem senhor? Eu já tenho tudo. Eu ri de repente. O riso soou rouco como um choro. O que eu tenho? Assim que ele chegou, ele deixou meu pai tão furioso que teve um ataque cardíaco e morreu. Assim que ele se mudou, ele pegou meu quarto, meus brinquedos, minha mesada, minha mãe, até tudo relacionado à minha oportunidade de estudar no exterior. Essa é a primeira vez que o Wei Jingxuan me ouve falar tanto.
sob a luz da lua. Meus olhos, que sempre carregam um sarcasmo, estão cheios de lágrimas, mas teimosamente se recusam a cair. Ouvi dizer que a voz de Wei Jingsuan é fria e dura. O segundo jovem é quem realmente passa por dificuldades. Afastei-o com força e me virei para ir embora. Acredita se quiser. Antes de entrar no carro, Wen Jingsuan falou novamente: o jovem mestre, eu quero pedir alguns dias de folga. Faça como quiser. Fechei a porta do carro sem olhar para trás. Após a limusine preta percorrer uma certa distância, eu de repente disse à motorista que virasse, voltasse para perto da casa dos Huan. E de fato vi o Jingsu entrar em um Rolls Royce. Pedi ao motorista para seguir de longe, até que finalmente parou em frente a uma loja de tatuagem de alto padrão. Através da janela de vidro, eu vi o Jingsu desabotoar a manga da camisa, revelando o interior de seu braço branco. O tatuador perguntou algo. Ele apenas se aproximou da pulsação no interior do braço e disse duas palavras. Pelo formato da boca, é claramente a Aura. A assistente estava ao lado tentando dissuadir a senhora Wen. A velha senhora sabe que vai ficar furiosa. Wen só disse uma palavra e a agulha elétrica zumbiu. Cada punhalada parecia perfurar meu coração. 2 horas depois, Wen Jingsuan saiu com o braço pressionado. Seu rosto estava pálido, mas ele insistiu em entrar no carro para ver a lua crescente. Ele disse ao motorista que não poderia. Aquele lugar é muito perigoso. Você acabou de fazer a tatuagem. Vamos agora. Eu sentei no carro. De repente, lembrei dos padrões de namoro que Juan Aora mencionou, que são do tipo que perguntam meu nome de coração. Talvez não soubesse que estava tatuado em seu braço. Em lua crescente havia uma flor. Ele deve colhê-la para mim. Sorri, e enquanto ria, lágrimas começaram a cair. Vamos, eu disse ao motorista, não vou mais. Naquela noite, vi o círculo de amigos de Juan Aora. Uma foto de rosas espinhosas florescendo em um penhasco. A legenda dizia que alguém atravessou montanhas e vales, só para colher uma flor para mim às 3 da manhã. O Jingsuan voltou. Estava coberto de terra e parecia ter torcido o pulso esquerdo. Mas os cantos dos lábios estavam levemente levantados, com um leve sorriso. No dia seguinte, eu estava prestes a sair. O Jingsuan estava saindo do quarto. Ele parecia pálido. O pulso esquerdo estava envolto em uma bandagem. A gola da camisa estava um pouco longa. Grande jovem senhor. Sua voz estava rouca. Tive um pequeno acidente ontem à noite. Preciso descansar mais alguns dias. Não posso te proteger por enquanto. O acidente foi claramente uma queda ao escalar a montanha, não? Mas eu não desmascarei sua mentira. Apenas respondi com um leve HM. Cumprindo meu dever. Hoje é o dia de me despedir dos meus irmãos. Clube de luxo. Salas privativas. Venham, venham. Esta noite não voltamos para casa sóbrios. Meu amigo de infância, Lin Hui, me abraçou pelos ombros. Nosso grande jovem senhor Ye vai se casar em breve. Depois, ele será o senhor Xie. Precisamos celebrar adequadamente. O compartimento estava cheio de pessoas. Todos eram meus amigos mais próximos desses anos. A torre de copos brilhou sob a luz com pequenos reflexos. A música estava ensurdecedora. Mas eu me sentia extraordinariamente calmo. Se você me perguntar, ter uma esposa em estado vegetativo seria ótimo. Lin Hui, embriagado, balançava o copo. Rico e bonito, e ainda não precisa cuidar. É simplesmente um casamento ideal. Foi o que outro amigo confirmou. E além disso, a família Xie tem um grande império. No futuro, tudo será seu, eu limparei. Apenas vi a mãe espalhando um pouco de sal. Depois de se casar, é preciso ser mais contido. É preciso dar um pouco de respeito à família Xie. Todos ficaram surpresos. Em seguida, começaram a falar ao mesmo tempo. A sorta Xie com certeza vai acordar. Você é tão bonito. Ele não se importa de continuar dormindo. Nosso servo macio é o primeiro galã do círculo. Como poderia viver assim? Eu ri enquanto os ouvia tagarelar, bebendo um copo após o outro. Na última despedida, Lin Hui de repente me abraçou. Com a voz embargada, sua mãe realmente não vale nada. E aquele Juan Aora? Queremos que a gente te ajude a dar uma lição nele? Não precisa, eu dou um tapinha nas costas dele. Depois que eu for, tudo isso não vai mais me afetar. Eu abracei cada um, sabendo que todos estavam com os olhos vermelhos. Depois de pagar a conta, saí. Quando passei pelo box ao lado, ouvi uma voz familiar. Esta flor realmente é tão difícil de pegar, não é mesmo?
Aquela região chamada Vanjueia. Nem as equipes de escalada profissionais se atreveriam a ir. Eu olhei através da fenda da porta hipócrita. Vi Juan Aoran brincando com aquela rosa de espinhos. E seu amigo de infância estava com uma expressão de fofoca. Então ele foi e arriscou a vida para pegá-la. Quando trouxe flores ontem, eu acho que ainda vi. Ele tatuou seu nome no braço. Ele realmente está planejando te conquistar. Só um guarda-costas. Ele merece? Agora sou a pessoa que a senhorita Wen está de olho. Ele acaricia as pétalas danificadas da rosa. Mas a irmã Jin Suan realmente é bonita. Não é uma má ideia ser amante de vez em quando. O amigo de infância arregala os olhos. Você não tem medo que ele ouça? E se ouvir, e daí? Juan Aoran não se importa com mulheres, não é? Com um pouco de doce, ele se entregará completamente. Eu estou em uma sombra na esquina. De repente, eu quero saber. Qual seria a expressão de Wen Jinxuan se ouvisse isso? Aquela senhora Wen, tão inatingível. Se soubesse que era uma opção reserva, qual seria a sua reação? Wen Jinxuan, essa é a pessoa que você está se esforçando tanto para amar. Eu ri sarcasticamente. Virei e me fui embora. Não perturbei a pessoa lá dentro. Depois de sair do clube, eu fui direto ao cemitério. Eu me ajoelhei diante do copo do pai. Limpei suavemente a poeira da foto. Pai, eu vou me casar. Aquele vegetal da família Xie é uma boa escolha. Pelo menos não vai me trair. O vento soprava sobre as crisântemos brancas diante da lápide, como se fosse uma lembrança silenciosa. Pode ficar tranquilo, eu não serei como você. Minhas pontas dos dedos passaram pela fria lápide. Amar uma pessoa a ponto de não querer a própria vida. Isso é muito estúpido. Eu vou viver bem esta vida. Estou vivendo muito bem. A luz do dia está escurecendo. Eu me levantei. Dei uma última olhada na foto do meu pai. Virei e me fui embora. Depois de voltar, passei a noite toda arrumando as malas, terno e gravata. Organizei o álbum de fotos item por item. Estava preparado para nunca mais voltar. Quando a luz do dia começou a aparecer, meu celular vibrou. A conta recebeu 10 bilhões de yuans. Logo em seguida, o telefone da mãe de Juan tocou. A família E está pressionando. Você precisa partir hoje. O 110 já foi dado a você. Quanto ao Wen Jinxuan, eu vou mandá-lo para a casa de Soft. Eu o interrompi. A partir de hoje, ele será o guarda-costas de Juan Aoran. Eu não quero mais ele. Houve um silêncio do outro lado da linha por um momento. A mãe de Juan de repente suavizou o tom, se tornando submissa. Mãe, na verdade, sempre amou você e seu pai. Antes, eu só achava que você era moralmente corrompido. Eu ri, mas agora percebo que você é realmente repugnante. Eu desliguei o telefone. Simplesmente bloqueei esse número. Os carros da empresa de mudanças já chegaram. Quando eu orientava os trabalhadores a moverem as bagagens, o Wen Jinxuan estava saindo do quarto. Senhor da casa. Nesse momento, ele franziu a testa ao olhar para as caixas espalhadas pelo chão. Eu não levantei a cabeça e mudei de lugar. O Wen Jinxuan acenou com a cabeça. Parecia que ele não pensou muito nisso. E certamente não imaginou que a mudança de que eu falava era de mudar do norte da cidade para o sul. Eu te ajudo. Finalmente, eu o olhei e disse que você tem outra tarefa. O quê? Agora vá comprar uma porção de castanhas doces, para entregar na casa dos Juan para Juan Aoran. O Wen Jinxuan claramente era o foco. Você saberá o porquê assim que for. Eu vi a maçã de Adão dele se mover levemente. Seus olhos, sempre frios, mostraram uma leve emoção. Mas, no final, o desejo de ver Juan Aoran superou as dúvidas. O Wen Jinxuan lembrou de algo sobre o senhor da casa. Me envie seu novo endereço após a mudança. Vou organizar minhas coisas e ir mais tarde. O guarda-costas estará comigo 24 horas por dia, comendo e morando juntos. Ele garantirá minha segurança a qualquer momento. Este é o contrato que assinamos na época. Mas desta vez eu não respondi, esperei um pouco. Ao perceber que eu realmente não pretendia dar atenção, só pude pensar que talvez eu devesse enviar mais tarde. Então, simplesmente me virei e fui embora. Quando cheguei ao portão principal, ele ouviu vagamente eu dizendo alguma coisa. Ele se virou e me viu parado na luz da manhã. Eu disse com uma nova voz que não era nada. Vamos. Esperei até que a figura dele desaparecesse completamente. Eu só então entrei no carro. Disse ao motorista para ir ao aeroporto. A paisagem do lado de fora da janela do carro passava rapidamente. Eu tirei meu celular. Retirei o cartão SIM do celular. Com um leve movimento,
O cartão se partiu ao meio com um estalo. Eu joguei fora pela janela sem pensar. E então desapareceu completamente. Wen Jingsun estava em frente ao portão de ferro entalhado da antiga casa da família Huan. Ele segurava uma sacola de castanhas cozidas com açúcar recém-saídas do forno. E elas estavam levemente murchas devido ao vapor quente. O doce aroma pairava na ponta do nariz. Ele levantou a mão e pressionou a parte interna do braço. Ali sentia-se o cheiro do nome de Huan Aoran. A verdadeira marca ainda não havia cicatrizado. Dói levemente. Mas o mais estranho é que o coração no peito estava batendo anormalmente rápido, como se algo estivesse rasgando seus nervos. O que o impedia de se controlar? Ele franziu a testa. Ele atribuiu essa estranheza à alegria de estar prestes a ver Huan Aoran. Ao empurrar a porta para entrar, a mãe de Huan estava de pé no centro da sala. Com uma expressão resignada, estava tentando persuadir alguém. E Huan Aoran estava de costas para ele. Seus ombros tremiam levemente. Sua voz estava carregada de raiva. Mãe, você está louca? A mãe de Huan baixou a voz. Se há montanhas verdes, não se deve se preocupar em não ter lenha para queimar. Querido filho, a mãe também não pode fazer nada. Do lado da família Xie, não posso ser desleal. Eu preciso escolher um filho para casar. Eu não quero que você se envolva nesse tipo de problema. Só podemos escolher um servidor submisso. Mas essa é a condição que ele aceitou. Pense bem. Você quer se casar ou prefere esses 10 bilhões? Huan Aoran mordeu os lábios. Ele hesitou antes de falar relutantemente. É claro que eu não vou me casar com ele. Ele está em estado vegetativo. Casar-se com ele não é como ser uma viúva guardiã? Além disso, a filha da família Wen está interessada em mim. Enquanto a conversa estava pela metade, ele percebeu a silhueta de Wen Jingsuan com o canto do olho. Seu rosto mudou instantaneamente. Ao se virar, já havia trocado por um sorriso radiante. Irmã Jingsuan, você chegou! Wen Jingsuan não ouviu claramente a conversa anterior. Ela sentiu suavemente. Ela entregou uma castanha da dinastia Tang. Huan Aoran pegou, aproveitando enquanto estava quente. Ele viu que ela deixou escapar de propósito por suas palmas. Ela sorriu de maneira encantadora. Ainda está quentinha. Wen Jingsuan observou. Com um leve sorriso, ela pensou que o segundo jovem senhor gostava disso. Ele deveria estar feliz. Mas não sei por quê. Aquela estranha sensação no coração é mais importante. É como se algo estivesse perdendo o controle silenciosamente. Ele hesitou até chegar. Eu vou indo. Huan Aoran rapidamente segurou a manga dele. Você não precisa ir. Wen Jingsuan afirmou. O que você quer dizer? Huan Aoran piscou. Seu irmão não te disse, fazendose de ingênuo? Ele já te deu para mim. A mente de Wen Jingsuan ficou instantaneamente em branco. O que significa dar? Huan Aoran notou que ele estava com uma expressão estranha. Imediatamente começou a exagerar na explicação. O irmão, por causa daqueles 10 bilhões, já prometeu se casar com aquele filho da família Xie que está em estado vegetativo. Saiu de casa hoje cedo e foi para a cidade do sul. A partir de agora, você será meu guarda-costas. A respiração de Wen Jingsuan ficou abruptamente em sincronia. Casar com Yuan e Xie Xueqi, a jovem da família Xie que um dia teve renome igual ao dele. Agora, está deitada na cama do hospital como um paciente em estado vegetativo. Ele de repente se lembrou da mudança que mencionei esta manhã. Na verdade, não era uma mudança comum, mas sim uma dificuldade de encontrar prazer. Na mente dele, surgiram de maneira incontrolável as lembranças da primeira vez que me viu. Há 3 anos. A família Huan estava escolhendo um guarda-costas. Ele foi devido ao seu interesse pelo segundo filho da família Huan, Huan Aoran. Mas não esperava que quem fosse escolhido como guarda-costas era eu. Queria sair imediatamente, mas fui escolhido de uma só vez. Naquele dia, o sol estava brilhante. Eu desci a escada em espiral vestindo uma camisa preta. O som dos meus sapatos de couro no chão de mármore era firme. Salve-o. Apontei para ele, com um sorriso no canto dos lábios. Ele era bonito. Depois, ele soube que eu, este jovem senhor, era famoso no meio como um pequeno delinquente. Trocar de namorada era mais fácil do que trocar de roupa. Era caloroso e exuberante, como uma chama que nunca se apaga. Por um capricho do destino, acabei ficando. Disse a mim mesmo que assim poderia me aproximar de Huan Aoran. Afinal, os dois eram irmãos. Depois, eu o provoquei várias vezes. Mas a maneira como eu o provoquei é engraçada e desajeitada. Finjo que não estou estável e me apoio em seu abraço. Espirro porque usei perfume demais.
No meio da noite, bato na porta dele vestindo um roupão. Mas, talvez por estar muito nervosa, acabo perguntando se ele quer entrar e sentar um pouco. Acabei dizendo: quer entrar e sentar um pouco? Cheguei até a fingir que estava me afogando na piscina, esperando que ele pulasse para me salvar. Quando ele veio me salvar, percebi que eu não sabia nadar. Quase me afoguei de verdade. A maçã de Adão de Wei Jin-suan se moveu levemente. Eu, uma pessoa tão orgulhosa, casaria com alguém por 10 bilhões. Seria para casar com uma pessoa em estado vegetativo. O coração de Wei Jin-suan deu uma dor aguda, como se algo afiado tivesse perfurado. Huan Aoran o viu perdido em pensamentos. Ele puxou a manga dele, com um olhar de desapontamento, e disse: Irmã Jin-suan, você não quer ficar ao meu lado para me proteger? Wen Jin-suan voltou de repente à realidade. Reprimi as emoções que fervilhavam dentro de mim. Sussurrei que não. Ele ouviu a si mesmo dizer que poderia proteger o segundo jovem senhor. É minha sorte. Mas por que, ao dizer isso, ele só pensava em mim? Aquele olhar que ele me lançou no final era tranquilo e indiferente, como se estivesse olhando para um estranho. Ótimo! Huan Aoran exclamou. Ele segurou o braço dele intimamente. Então vamos às compras agora. Eu quero comprar roupas novas. Wen Jin-suan o seguiu mecanicamente para fora. Isso não é o que ele sempre quis? Poder proteger Huan Aoran abertamente, usando meu status de guarda-costas para observá-lo à distância. Quanto a mim, sempre impliquei com Huan Aoran desde pequeno. Agora que ele se foi, isso é bom. Pelo menos ninguém mais pode machucar Aoran. A adoração de Wei Jin-suan por Huan Aoran quase chegou ao ponto de provocar a ira de deuses e homens. Sendo um guarda-costas, ele acompanhou Huan Aoran para fazer compras, comer e assistir a um filme. Ele comentou casualmente que queria comer os bolos tradicionais do oeste da cidade. Ele foi pessoalmente comprar às 3 da manhã. Ele estava cansado de fazer compras. Ele se agachou um pouco para massagear seu tornozelo, sem se importar com os olhares surpresos das pessoas ao redor. Sendo a filha mais velha da família Wen, Huan Aoran gostava de um novo modelo de uma marca de moda masculina. Ele imediatamente enviou alguém para comprar toda a coleção em segredo, e entregou na sua frente. Ele disse que gostava de estrelas. Então ele comprou um pedaço inteiro do céu estrelado e deu-lhe um nome. Ele disse que não suportava certa pessoa. No dia seguinte, aquela pessoa simplesmente desapareceria do círculo. As irmãs daquele círculo diziam que a filha mais velha da família Wen havia se metido em encrenca. É verdade que se meteu nas garras do segundo jovem da família Huan. Naquele dia, Huan Aoran insistiu para que ele fosse para o campo ver o pôr do sol. Ao voltar para a cidade, um caminhão perdeu o controle e veio em direção ao carro deles. No momento crítico, Wen Jin-suan virou o volante abruptamente, evitando que o lugar do passageiro fosse atingido. Então, a pessoa se virou para proteger Huan Aoran. O carro girou 2 vezes após a colisão. O vidro se quebrou. O airbag se acionou. As costas de Wen Jin-suan bateram com força na porta do carro. Fragmentos de metal afiados penetraram a pele. O sangue imediatamente encharcou a camisa. Mas seu braço estava firmemente protegendo a pessoa em seus braços. Não deixou que ele se machucasse nem um pouco. A irmã Jin-suan, Huan Aoran, ficou tão assustada que sua face ficou pálida. Tremendo, ela tentou tocar seu rosto coberto de sangue. Você está sangrando. Wei Jin-suan queria confortá-lo. Mas ao abrir a boca, ele tossiu sangue. Antes de desmaiar, ele só ouviu o som de seu choro desesperado. Ao acordar, o que viu foi o teto branco do hospital. Huan Aoran estava dormindo em pé ao lado de sua cama. Ao ouvir o barulho, imediatamente pulou e o abraçou. Você me assustou tanto. Por que você foi tão idiota? Ele acabou pressionando sua ferida. A dor intensa fez Wei Jin-suan gemer. Mas ele ainda levantou a mão e acariciou suas costas. Não tem problema, não dói. Os olhos de Huan Aoran estavam vermelhos de chorar. O médico disse que se a barra de aço se deslocasse mais 1 polegada, ele atingiria o coração. Ele ainda disse suavemente: não chore. Isso é o que eu deveria fazer. Você é muito bom comigo. Huan Aoran ergueu os olhos cheios de lágrimas. Você é, na verdade, o guarda-costas do meu irmão. Mas todos esses anos você sempre cuidou de mim em segredo. Lembra daquela vez em que eu tive febre? Você correu pela cidade sob chuva para me comprar bolo de feijão vermelho. Naquele dia, chovia torrencialmente. Ele ficou fora procurando por 5 horas. Quando voltou, estava encharcado.
mas ainda assim trouxe o bolo de feijão vermelho quentinho, para casa suave. E também no meu aniversário do ano passado. Eu mencionei de forma casual que queria um relógio que não estava à venda. E você foi participar de uma corrida de apostas arriscadas. O que mais me tocou foi a Flor W. Um lugar tão perigoso. Você arriscou sua vida para me trazer flores. Então Juan Aoran olhou para ele com expectativa. Por que você é tão bom comigo? Por que ele abriu a boca? Aquela frase "eu gosto de você" ficou presa na garganta. É tão estranho. Ele realmente me protegeu do carro. Me trouxe flores. Até fez uma tatuagem por ele. Mas quando realmente ia dizer, o coração parecia estar apertado por uma mão invisível. Dava tanta dor que ele mal conseguia respirar. Você tem tempo daqui a 3 dias? Ele acabou mudando de assunto. Eu tenho algo a lhe dizer. Os olhos de Juan Aoran brilharam. Você vai saber o que é na hora certa. Ele forçou um sorriso. Juan Aoran ainda queria perguntar. Mas o celular tocou de repente. Ele olhou para a tela do celular. Sua expressão instantaneamente ficou alarmada. Irmã Jin-suan, eu tenho algo a resolver, preciso ir. Sem esperar pela resposta de Wen Jin-suan, ele já havia pegado o casaco e saiu correndo do quarto. No instante em que a porta se fechou, o sorriso de Wen Jin-suan desapareceu. Ele olhou para o teto. De repente, lembrou-se de um acidente de 6 meses atrás. Naquele momento, ele ainda era meu guarda-costas. Durante um evento comercial, houve um ataque. Ele se colocou em risco para me proteger. Seu ombro foi cortado profundamente por um golpe. Uma ferida que expôs o osso. Wen Jin-suan, você tá maluco ou o quê? Eu fiquei completamente furioso na hora. Com os olhos vermelhos, eu xinguei sem parar. Quem te pediu para se colocar na frente? Enquanto o xingava, eu tentava desesperadamente estancar o sangue. Meu terno caro estava ensanguentado e eu nem percebi. Mais tarde, no hospital, este meu jovem mestre que nunca levantou um dedo para nada, insistiu em cuidar dele pessoalmente. A mingau que eu fiz estava tão grosso que poderia ser usado como tijolo. As maçãs que eu descasquei poderiam render meio quilo de carne. Mas ele se recusou teimosamente a deixar a enfermeira ajudar. Você é meu guarda-costas, não há dúvida. Eu disse, com os olhos vermelhos. Mas minha vida é mais importante. Lembrando disso, o canto dos lábios de Wen Jin-suan se levantou involuntariamente. No segundo seguinte, ele parou abruptamente. O que ele está fazendo? Eu já me casei. Ele gosta de Juan Aoran. Para que serve tudo isso? Como se fosse para provar algo. Ele pegou o celular. Discar o número da amiga Gu Nianzi. A senhorita Wen finalmente se lembrou da irmã. Do outro lado da linha, uma voz brincalhona soou. Ouvi dizer que você quase se sacrificou por amor. Wen Jin-suan foi direto ao ponto. Estou preparando uma cena de declaração. Gu Nianzi quase caiu da cadeira. Você vai se declarar para Juan Aoran. Finalmente não é mais uma paixão secreta. Wen Jin-suan fez uma série de exigências para o Jardim de Rosas. Quero uma orquestra sinfônica. Quero uma apresentação de drones. E prepare um diamante azul. Gu Nianzi ouviu a lista e ficou pasma. Só uma declaração e você já ficou viciado. Depois disso, ele não será adorado como um deus? Eu realmente não consigo entender. O que Juan Aoran tem que vale tanto a sua admiração? Essa pergunta fez o Jin-suan cair em recordações. Aquele baile de caridade de 3 anos atrás. Foi a primeira vez que ele viu Juan Aoran. Naquela época, ele estava vestindo uma camisa branca. Ignorando a sua imagem, subiu na árvore. Era apenas um ninho de pássaro prestes a cair. A luz do sol filtrava através das folhas, manchando seu corpo. Seu rosto não era claramente visível, mas era belo como uma pintura. No meio do caminho, ele atendeu uma ligação. Justo quando estava prestes a voltar para ajudá-lo. Ele já havia conseguido salvar o ninho de pássaros e já tinha ido embora. Ele perguntou ao estudante de intercâmbio quem era. A outra parte respondeu, é o jovem da família Ron. Foi naquele momento de emoção. Isso o fez decidir se aproximar dele. Para isso, ele até escondeu sua identidade para ser meu segurança. Apenas para poder ver Juan Aoran com frequência. Gentil e justo. O Wen Jin-suan listava mecanicamente as qualidades de Juan Aoran. Mas quanto mais falava, mais estranha a sensação se tornava. Enfim, basta você estar preparado. Desta vez, eu definitivamente farei com que Aoran concorde comigo. Após dizer isso, ele se recusou a desligar o telefone. A ferida de Wen Jin-suan ainda não havia cicatrizado. O médico repetiu 3 vezes que era necessário respeito. Ele, no entanto, insistiu em sair do hospital mais cedo. Ele gastou centenas de milhões. Na mansão de rosas mais luxuosa da cidade norte. Preparou o local para a declaração.
A mansão estava coberta de rosas Julieta enviadas da França. Cada rosa foi escolhida por ele pessoalmente. As músicas tocadas pela banda foram escolhidas por ele após 3 noites sem dormir. Os fogos de artifício foram personalizados de acordo com os gostos de Juan Sauran, criados com um padrão de céu estrelado. Iriam brilhar com o nome dele no momento mais romântico. Ele até provou todos os pratos pessoalmente. Ele foi exigente até mesmo com o ano do champanhe, escolhendo o de 3 anos. A amiga Gunian só olhou para ele dessa forma. Não conseguiu evitar de provocar a senhorita Wen. Quem não sabe pensaria que você estava prestes a embarcar. O Wen Jingshun não deu atenção. Apenas inclinou a cabeça para verificar as horas do relógio. Faltava meia hora para o encontro. No entanto, meia hora se passou. Juan Sauran ainda não havia aparecido. O Wen Jingshun estava de pé na varanda coberta de rosas. Apenas vi. Sem perceber, ele esfregou o botão de punho que estava em seu bolso. Ele fez inúmeras ligações para Juan Sauran. Todas sem resposta. Será que algo aconteceu? Ele franziu a testa. Imediatamente contatou a equipe para averiguar a agenda de Juan Sauran para hoje. 10 minutos depois, a notícia chegou. O jovem mestre Juan está no clube masculino Rain. Ele fez uma transformação completa hoje. E ainda marcou com o treinador pessoal. Já está lá há 6 horas. O Wen Jingshun confirmou. Ele esqueceu do tempo no clube. Mas ontem ele claramente o lembrou disso. Ele apertou o celular. Dirigiu-se diretamente para lá. O clube masculino Rain tem um sistema VIP de alto nível. O segurança na porta viu que ele estava tentando entrar. Imediatamente parou. Senhorita, por favor, apresente seu cartão de membro. O gerente correu e deu um tapa no segurança. Você está cego. Esta é a senhorita Wen. O Wen Jingshun, com o rosto sério, dirigiu-se diretamente para o camarote no andar de cima. Mas, ao empurrar a porta, ouviu risadas e conversas dentro. Você realmente não vai ao encontro daquele segurança. A voz do amigo de infância estava cheia de provocações. Juan Sauran riu preguiçosamente. Para onde você está indo? Só olhar para os olhos dele e você sabe que ele vai confessar. Como eu poderia ficar com um segurança? Mas ele é tão bom com você. O amigo de infância provocou. Ele te protege do trânsito. Ele colhe flores para você. Ele até tatuou seu nome no braço. E daí? Juan Sauran riu desdenhosamente. Não importa quão bonito ou bom ele seja para mim. Continua sendo só isso, algo para se olhar. Agora sou alguém que a senhorita Wenji está de olho. Claro que eu vou aproveitar a oportunidade de me juntar a uma família rica. O guarda de Wen Jingshun estava na maçaneta da porta. O amigo de infância perguntou novamente, por que você não recusa diretamente? Pendurar os outros é muito cruel, você não entende. A voz de Juan Sauran estava cheia de orgulho. Ele é bonito e sabe lutar. Ele ainda está disposto a lutar por mim. Ter mais um cachorrinho não é nada mal. O mais importante é. Ele de repente baixou a voz. Rindo maliciosamente, Juan Shen gosta dele. Mas ele gosta de mim. Só de pensar nisso. A expressão dele, como se tivesse perdido algo amado. É extremamente satisfatório. Como ele costumava gostar de usar camisas brancas. Mas eu disse que gostava. A mãe deu todas as camisas brancas dele para mim. E eu usava todos os dias na frente dele. Isso o forçou a nunca mais amar camisas brancas. O Wen Jingshun parecia ter sido atingido por um raio. O amigo de infância parecia estar interessado. Falando nisso, você não tem feito muitas armadilhas para o Juan Shen, né? Eu ouvi que o pai dele morreu acidentalmente, ele mereceu isso. A voz de Juan Sauran de repente se tornou aguda. Quem mandou o pai dele ocupar a posição do Sr. Juan? Eu só estava provocando um pouco antes do pai dele ter um ataque cardíaco. Eu o provoquei com algumas palavras. Quem sabia que ele era tão fraco que morreria assim tão rápido? Além disso, a vaga de intercâmbio do Juan Shen foi cancelada. Foi porque você o denunciou por fraude académica. Apenas uma denúncia falsa. Juan Sauran disse de forma despreocupada. Aquele idiota foi enganado por mim. Ele ficou muito irritado em casa. Mas não adiantou nada. Quem mandou a mãe olhar para mim? Cada palavra soava como uma faca afiada. Na memória de Wen Jingshun. Aquele jovem ingênuo que parecia um ninho de pássaro. Mudou completamente de aparência. O gerente perguntou tremendo se a senhorita Wen queria entrar. O salão ficou repentinamente em silêncio por um momento. Em seguida, a voz cautelosa de Juan Sauran veio. Quem está lá fora? O Wen Jingshun fechou os olhos. Virou-se e saiu. Não diga a ele que eu estive aqui. Dentro do Maybach preto. O Wen Jingshun fumava cigarros femininos, um após o outro. Ele lembrou o que Juan Sauran disse antes. Ele desgostava dele, esse observador. Ele só queria se casar com uma família rica. Ele provocou meu pai, que tinha problemas cardíacos. Isso fez com que ele morresse repentinamente e denunciasse minha fraude académica. Isso me fez perder a oportunidade de estudar no exterior, envolto em fumaça. Ele se lembrou dos meus olhos que sempre estavam cheios de sarcasmo. Eu o xinguei de idiota com os dentes cerrados. Meus dedos tremiam enquanto eu o bandei. A última frase que eu disse antes de sair batendo a porta. Eu não quero mais você.
Na verdade, a pessoa que ele guardou com tanto carinho todos esses anos. Era tão deplorável. E eu, que fui tratado com indiferença por ele tantas vezes. Eu sou a verdadeira vítima. A ponta do cigarro queimou meus dedos. E ele, no entanto, não percebeu. De longe, os fogos de artifício do Rose Menos subiram pontualmente. Explodiram em uma grande exibição. As letras brilhantes de Hohenzollern. E aquela mulher que deveria estar admirando os fogos de artifício. Agora, ela estava apenas fumando um cigarro atrás do outro. Meu coração estava doendo. Ele não sabia. Porque aquele jovem tão gentil na época se transformou em alguém tão desprezível. Ele bateu com o punho forte no volante. Ele finalmente entendeu que ele sempre amou uma ilusão. Aquele garoto do ninho de pássaro, que nunca existiu. Ou melhor, aquela pessoa não era de fato Hohenzollern. A memória de repente voltou para aquele jantar de 3 anos atrás. Camisa branca sob a luz do sol. O garoto na árvore, e assim por diante. A frase que Hohenzollern disse. De repente voltou à sua mente. Como se ele costumasse gostar de usar camisas brancas. Mas eu disse que gostava. Mamãe me deu todas as camisas brancas dele. Eu usava todos os dias na frente dele. E isso forçou a nunca mais amar camisas brancas. Naquele momento, ele perguntou à senhora quem era aquele garoto. O aluno só disse que era o filho da família Ron. Depois, ele foi para o exterior terminar um projeto da empresa. Finalmente teve tempo para procurar por seus rastros. Mas soube que a família Ron tinha 2 meninos. Um era rebelde e indomável. Um pequeno delinquente do círculo. E o outro, que usava camisas floridas, era limpo como uma fonte cristalina. O amor veste camisa branca. Ele subconscientemente pensou que o jovem da família Ron representava o segundo filho da família Ron. Mas agora parece que o Enjing-shon sentiu seu sangue congelar instantaneamente. Ele, tremendo, discou o número de Gunyansi. Ajudei-me a verificar as gravações do jardim daquela festa beneficente de 3 anos atrás. O monitoramento do jardim. Ele entendeu que as coisas dos últimos 3 anos, para descobrir, com certeza levariam um tempo. Cada minuto e segundo passavam. Mas ele ainda estava com o coração acelerado. Ele fixou os olhos na tela do celular sem piscar. Estava tão ansioso que a cinzeiro estava cheio de bitucas de cigarro. O celular de repente vibrou. Ele quase imediatamente viu que havia encontrado. Do outro lado da linha. Veio a voz respeitosa da governanta, senhorita. A velha senhora pediu que você voltasse à casa antiga imediatamente. O Enjing-shon franziu a testa, vovó não estava se sentindo bem. A velha senhora não disse. Mas sua voz era apressada. Ele desligou o telefone e acelerou. A antiga casa da família Wen estava iluminada. O Enjing-shon acabou de entrar na sala de estar. De repente, uma pilha de fotos voou em sua direção. E caiu sobre ele com um barulho. Espalhando-se pelo chão. Veja com o que você se envolveu todos esses anos. A velha senhora apoiava-se em uma bengala. Seu rosto estava pálido como o ferro. A respeitável senhorita da família Wen correu para ser a segurança de alguém. Tudo por causa desse homem. O Enjing-shon se abaixou para pegar as fotos. Suas pupilas se contraíram repentinamente. Na foto, Hohenzollern estava vestindo uma camisa chamativa. Abraçando diferentes mulheres. Incluindo uma rica senhora de mais de 50 anos. E também a notória filha de Yong-ku. A mais chocante de todas. Era. Ele estava com o braço ao redor do pescoço de uma mulher de negócios casada. Seus olhos estavam cheios de manipulação. Você pensa que ele é um belo rapaz charmoso. A velha senhora riu friamente, aumentando ainda mais o desprezo. Ele nem sequer conseguiria alcançar o limiar da alta sociedade. Este homem, para subir na vida, usou todos os meios possíveis. A ponta dos dedos de Wen Jingshon estava pálida ao ver as fotos de perfuração. Ele de repente se lembrou das coisas que ouviu hoje no clube. Pensou que isso era o limite. Mas não imaginou que ele lhe daria outra grande surpresa. Avó, ele estava prestes a falar. A governanta entrou apressadamente. Senhora. O segundo filho da família Roy entregou um convite. Dizia que amanhã é seu aniversário. Ele queria vir pessoalmente entregar os presentes. O Enjing-shon confirmou que amanhã é seu aniversário. Ele originalmente planejava, após a confissão bem-sucedida, anunciar diretamente na festa de aniversário. Revelar a todos a identidade de Hohenzollern. Dizer a todos que ele é indispensável. Mas agora a senhora idosa mandou Elbert não permitir que ele venha. O Enjing-shon de repente falou, com uma voz fria como gelo quebradiço. E também, por favor, convido o Sr. Roy e a Sra. Roan para virem. A governanta estava prestes a se retirar. O Enjing-shon a chamou novamente. Vá verificar. Como Roan Shen tem-se saído na família Roan nos últimos anos. A matriarca apertou os olhos. Que plano você está tramando dessa vez? Há algumas coisas que preciso confirmar. O Enjing-shon levantou os olhos. Abaixo da superfície de seus olhos havia uma tempestade oculta, querida avó. Dê-me mais um dia. Com certeza, eu lhe darei uma resposta satisfatória. A velha senhora soltou um grunhido. Apoiada em sua bengala. Antes de sair, deixou uma frase. Lembreze.
Jogadores nunca permitem que homens assim entrem. A noite estava profunda e o Wen Jingshun estava de pé no escritório, olhando para uma espessa pilha de documentos trazida pela governanta. O saco de papel craft era leve, mas pesava como 1000 toneladas. Ele respirou fundo. Desfez os fios de algodão emaranhados. Logo em seguida, a cada página virada. Seu coração parecia ser cortado como por uma faca. A primeira página era meu caso médico aos 7 anos. Afasia aguda. Durou 3 meses. Ao lado, havia anotações do psicólogo. O paciente testemunhou a morte do pai por um ataque cardíaco. Sofreu um choque severo. Naquele dia, a mãe levou seu filho ilegítimo para casa. O paciente apresentou uma forte reação de recusa. O papel tremia levemente entre os dedos. Vir para trás. Foi no ano em que Hohenzollern entrou na escola primária aristocrática. A mãe de Rohan deu a Hohenzollern uma mochila personalizada que custou 100.000. Enquanto isso, eu usava a mochila que meu pai comprou em vida. Uma velha mochila desgastada e desbotada. No aniversário de 12 anos de Hohenzollern, que teve 30 mesas. Eu fui trancada no sótão aos 15 anos. Eu passei para uma escola secundária de prestígio. A mãe de Rohan usou como justificativa que meninos não precisavam ler tanto. E se recusou a pagar a mensalidade. Foi um dinheiro que a avó me deu secretamente. Aos 18 anos, a mãe de Rohan tomou a vaga de intercâmbio que deveria ser minha. E forçou a dar a Hohenzollern. A última página. Era o relatório do meu diagnóstico de depressão moderada aos 20 anos. Acompanhado de tendências autolesivas. O Wen Jingshun de repente agarrou os documentos. Sentindo-se quase sufocado de dor no peito. Ele de repente se lembrou do dia da festa de aniversário da família Rohan. Da minha aparência histérica. Naquela época, ele só pensou que eu estava fazendo uma sine sem razão. E até achou que era por causa de Hohenzollern ter levado uma surra. Então deixaram que me vingassem com 99 chibatadas. Justo antes disso. Ele ainda queria muito pegar as gravações rapidamente. Queria saber quem era a pessoa que o havia tocado. Mas agora. Ele de repente não teve coragem de saber a resposta daquela pergunta. Se a pessoa que salvou o ninho de pássaros há 3 anos. Não era de forma alguma Hohenzollern. Se essa pessoa sou eu. Se eu fosse o jovem que o tocou à primeira vista. E o que ele fez comigo? Ele não teve coragem de pensar mais nisso. A vida da jovem nobre jogadora. O banquete de dia era tão grandioso que impressionava a todos. Toda a mansão foi transformada em um estilo de palácio medieval. Os candelabros de cristal refletiam uma luz deslumbrante. Os falecidos transitavam entre eles segurando champanhe. A banda tocava uma clássica e elegante canção do norte. Quase todas as figuras de destaque estavam presentes. Todos queriam ver a pessoa sobre a qual rumores circulavam. O verdadeiro rosto daquela misteriosa jovem nobre. O Wen Jingshun estava de pé no terraço do 2º andar. Com os dedos segurando um cigarro feminino. Olhar fixo na entrada da mansão. Quando Gu Nianzi apareceu exausto na porta lateral do salão de festas. O Wen Jingshun quase desceu as escadas segurando a saia. É melhor você se preparar psicologicamente. Gu Nianzi hesitou em falar enquanto olhava para o tablet. A imagem da câmara de segurança estava um pouco embaçada. Mas ainda era possível ver claramente. O jardim nos fundos daquela gala de caridade há 3 anos. No canto do jardim da gala de caridade na imagem. Um jovem de camisa branca na ponta dos pés. Com muito cuidado. Colocava o ninho de pássaros prestes a cair de volta no topo da árvore. A luz do sol filtrava-se através das folhas, manchando. Limpo como um jovem que caiu na terra por engano. O Wen Jingshun prendeu a respiração involuntariamente. No último minuto do vídeo. O jovem finalmente se virou. A luz do sol lhe dava uma borda dourada. Os fios curtos na testa estavam molhados de suor. Grudado na face branca. Diferente da aparência rebelde de agora. Naquela época, eu era puro como uma fonte de água limpa. Aquela face era bonita e delicada. Uma pinta de lágrima no canto do olho era claramente eu. O tablet caiu pesadamente no chão. O Wen Jingshun olhava fixamente para a tela. O coração parecia estar apertado por uma mão invisível. Ele, na verdade, tinha reconhecido a pessoa errada desde o começo. Do outro lado da entrada da mansão. Sauron estava de braços dados com a mãe de Rohan. Ele se aproximava lentamente entre um grupo de amigos de infância. Meu Deus, a ostentação aqui é grande demais. Os amigos de infância exclamavam de forma exagerada. Não é à toa que ela é a filha mais velha da família Wen. Claro, disse outro amigo de infância, elogiando. Se não, como poderia estar na leilão apoiando Sauron? Como poderia ser no banquete de aniversário dar um presente tão valioso? Hohenzollern ergueu o queixo, orgulhoso. Aproveitando os elogios de todos. A mãe de Rohan estava ainda mais radiante. Cercada por um grupo de mulheres ricas que a elogiavam. A família Rohan, na verdade, era apenas uma nova ricar na cidade do norte. Nunca havia recebido tal tratamento. Ele estava se sentindo muito satisfeito consigo mesmo. As entrelinhas sugeriam que você não estava errado. Recentemente, a senhorita da família Wen realmente tem um apreço especial por Sauron. Talvez hoje ela anuncie alguma boa notícia.
A senhorita Wen estava com o mordomo. Sua voz alta ecoou, atraindo a atenção de todos no local. Com passos sincronizados, como se estivessem descendo uma escada em espiral. Wen Jingshun descia lentamente, vestindo um elegante vestido preto sob medida. O tecido era de um corte impecável, envolvendo seu corpo curvilíneo. Um colar de diamantes deslumbrante adornava seu pescoço. Sob a luz, ele refletia um brilho intenso. Seus traços eram dignos de uma pintura. Seus lábios vermelhos pareciam sensíveis. Ela exalava uma aura única de sofisticação. Cada passo parecia tocar o coração de todos. Huan Saoran arregalou os olhos. Um grito de incredulidade. Jingshun, como é você? Os amigos de infância finalmente perceberam. Wen Jingshun. A filha mais velha da família Wen. Então, Saoran, seu segurança é a própria jovem senhora. A surpresa no rosto de Huan Saoran começou a se transformar em êxtase. Então era isso. Então, a Wen Jingshun que sempre esteve ao seu lado protegendo. É a filha mais velha da família Wen. Não é à toa que ele acendeu uma lanterna para ele no leilão. Não é à toa que ele deu aqueles presentes caríssimos. Ele estava tão emocionado que tremia. Era como se ele já pudesse ver a si mesmo. Tornando-se o sonhado genro da família Wen. A mãe de Huan estava ainda mais radiante de alegria. Ela puxou rapidamente o filho e se aproximou da senhorita Wen. Você na verdade é você mesma. Veio a experimentar a vida e ser segurança na nossa família Huan. Por que você não nos avisou antes? É culpa minha por não ter dado atenção a você nos últimos anos. Não me culpe, por favor. Wen Jingshun lançou um olhar frio para eles. Levantou a mão sinalizando para a banda parar. Agradeço a todos pela presença. Sua voz não era alta, mas fez com que todo o lugar ficasse em silêncio absoluto. Hoje, aproveito o banquete de aniversário para anunciar uma coisa. O coração de Huan Saoran começou a acelerar. Suas bochechas tingiram-se de felicidade. Como é de conhecimento geral. Eu tenho mostrado um especial interesse pelo segundo filho da família Huan recentemente. Wen Jingshun hesitou por um momento. O canto de seus lábios formou um arco sarcástico. E a razão pela qual estou fazendo isso? É para escolher um cunhado para a minha segunda tia da família Wen. Escolher um cunhado. Todo o lugar ficou em alvoroço. O sorriso de Huan Saoran estava em seu rosto. Sua voz tremia. O que você quer dizer com segunda tia? Irmã Jingshun, o que você está dizendo? Uma senhora apoiada em uma bengala. Uma mulher idosa de cabelos grisalhos. Acompanhada por uma governanta, saiu. Olhava Huan Saoran com um sorriso nos lábios. Este é o meu futuro genro. Muito bem, muito bem. Esta é a prima da minha avó. Wen Jingshun apresentou de forma indiferente. Viúva há muitos anos. Sempre quis encontrar um pai de novo. É impossível que Saoran recue após aparecer. Irmã Jingshun, essa piada não tem graça nenhuma. Wen Jingshun, você está brincando, não é? Ele já poderia ser meu avô. Quem te permitiu chamar a senhorita pelo nome assim? A segurança feminina lhe deu um tapa. O rosto de Huan Saoran imediatamente ficou inchado de um lado. A mãe de Huan só então percebeu. Apressou-se para frente. Senhorita Wen, há algum mal-entendido no meio disso. Você claramente se importa com o Sr. Huan Saoran. Wen Jingshun interrompeu. A voz dela estava fria como gelo. A tia segunda realmente gosta do seu filho. Desde que você aceita este casamento. A família Wen está disposta a estabelecer uma parceria de longo prazo com a família Huan. A expressão da mãe de Huan mudou instantaneamente. Parceria de longo prazo. Isso é algo que a família Wen pode oferecer à família Huan. Uma oportunidade de entrar para a elite da sociedade? Huan Saoran agarrou o braço da mãe, apavorado. Você não vai concordar, certo? Eu só tenho pouco mais de 20 anos. A mãe de Huan hesitou por um momento. De repente, ela soltou a mão do filho. Casar-se com a família Wen é uma sorte para você. A mãe de Huan o afastou. A irmã mais nova olhou para Wen Jingshun. Senhorita Wen, fique tranquila. Vamos pegar a certidão hoje. Vamos nos encontrar esta noite. Huan Saoran olhou para a mãe com incredulidade. Sua mente estava em branco. Não, não é assim. Ele correu para Wen Jingshun, chorando. Irmã Jingshun. Você está brincando comigo. Mas você não disse que era a pessoa que mais gostava de mim. Você claramente faria qualquer coisa por mim. Wen Jingshun deu um passo para trás. Ela desviou seu toque com desgosto. Ela sorriu friamente para ele. Eu gosto dele. Sim. Aquele jovem bondoso do jantar de caridade 3 anos atrás. Não é você? Huan Saoran ficou em choque. O que isso significa? Significa que eu confundi as pessoas. Pensei que a pessoa que eu gostava era você. Mas na verdade essa pessoa deveria ser seu irmão, Huan Shen. Wen Jingshun não o olhou mais. Ela se virou para a guarda feminina. O que você ainda está fazendo parado? Rápido, arrasta a pessoa para longe. A tia está esperando para consumar o casamento. Não, não. Eu não quero. Huan Saoran parecia ter sido atingido por um raio. Ele começou a gritar de forma histérica. Wen Jingshun nem se dignou a olhar para ele. Ele fez um sinal para a segurança feminina arrastar a pessoa embora. A festa continuou a fluir.
Romain tentou várias vezes iniciar uma conversa. Mas todas foram ignoradas friamente por Wen Jingsheng. Até o final do evento. Finalmente, Romain encontrou uma oportunidade. Ela bloqueou o caminho de Wen Jingsheng, que estava prestes a ir embora. Senhorita Wen, podemos conversar sobre a cooperação. Wen Jingsheng apontou para o estacionamento. Fique perto daquele carro preto, o Maybach. Espere por mim a 10 metros de distância. Romain então se dirigiu a ele. Ela correu rapidamente para ficar em posição. O rugido do motor ecoou pelo estacionamento. Wen Jingsheng pisou fundo no acelerador. O Maybach disparou em direção a Romain como uma flecha. Romain foi arremessada vários metros. Cai pesadamente no chão de cimento. O sangue manchou instantaneamente o chão. Ordenou ao médico. Wen Jingsheng abaixou a janela do carro. Disse para a segurança feminina que veio correndo que tratasse até a morte. O carro esportivo preto corria pela estrada sinuosa. A velocidade subiu para 200 milhas por hora. A mão de Wen Jingsheng que segurava o volante se levantou suavemente. Só se acalmou lentamente após uma hora de viagem. Rongshen sussurrou baixinho que finalmente se vingou por você. Ele discou para o telefone da assistente. Arranje um jato privado para irmos imediatamente a Nanxing. A assistente feminina hesitou. Senhorita Wen, temo que não haverá tempo. O que você quer dizer? Hoje. É o dia do grande casamento do jovem mestre Huang e da senhorita Xie. Wen Jingsheng pisou com força. No freio, casamento. Como assim casamento? A senhorita Xie Shueki não está em coma. É isso que eu preciso reportar a você. A assistente estava com a voz trêmula. A senhorita Xie no primeiro dia que o jovem mestre Huang chegou a Nanxing. De repente, eu acordei. Hotel Hilton de Nanxing. Eu estava sentado na sala de descanso do noivo. Olhando para meu reflexo bem vestido no espelho. Ainda me sentia atordoado. Eu pensei que iria me casar com uma pessoa em estado vegetativo. Passar a vida como um viúvo. Mas o destino fez uma brincadeira comigo. No meu primeiro dia na casa dos Xie. Xie Shueki já estava lá. Naquele momento, eu apenas estava em pé ao lado da cama. Olhando para esta mulher que dorme há muitos anos. Seu contorno era belo. As pestanas faziam sombra em seu rosto pálido. Quieto como uma pintura. Eu suspirei. Pensando que se não estivesse dormindo aqui, ela também seria uma mulher incrivelmente deslumbrante. Mas no segundo seguinte, o dedo de Xie Shueki se mexeu de repente. Eu fiquei tão assustado que dei um passo para trás. Olhei sem saber o que fazer enquanto ela lentamente abria os olhos. Seus olhos negros me encaravam. No momento em que nossos olhares se cruzaram, eu estava tão nervoso que minha voz tremia. O médico disse que ele acordou. As coisas que se seguiram pareciam estar em fast forward. A família Xie estava em lágrimas de alegria. Os médicos correram para fazer os exames. E eu fiquei parado no canto, em estado de choque. Olhando para a mulher que deveria estar adormecida. Ela estava recuperando a consciência, pouco a pouco. A família Xie estava em completa confusão. Os médicos e os empregados. Os membros mais velhos da família Xie entraram em massa. Depois de confirmar que Xie Shueki realmente havia acordado. O Sr. Xie veio até mim e segurou minha mão. Ele disse com emoção, Rongshen. Você é a estrela da sorte da nossa família Xie. Mais tarde, Xie Shueki pediu para me ver. Eu entrei no quarto. Achando que ela iria falar sobre cancelar o noivado. Afinal, as famílias Huang e Xie sempre foram conectadas. A família Huang sempre aspirou à família Xie. Na verdade, eu não sabia naquela época. Porque a família Xie aceitou esse casamento. Agora que ele acordou. Este casamento não precisa mais acontecer. Mas eu ainda não tinha falado. Então eu ouvi ele dizer, Sr. Ye. Você sabe por que a família Xie aceitou esse casamento? Eu balancei a cabeça, concordando com a família Huang. A voz de Xie Shueki era muito suave. Mas cada palavra era clara. Era uma promessa à família Liang. A família Liang é a família do meu pai. Seu pai e meu pai eram bons irmãos. Ele olhou para meus cílios que tremiam levemente. Eles haviam feito um acordo. Se no futuro tivessem filhos, se tornariam familiares por casamento. Minha garganta ficou apertada. Depois, seu pai faleceu. Você não teve uma boa vida na família Huang. Xie Shueki sentou-se devagar. A família Liang sempre quis trazê-la de volta. Mas a família Huang não a deixava ir. Até que o Sr. Huang propôs um casamento. A família Liang então aproveitou essa oportunidade para tirá-la da família Huang. Portanto, Sr. Ye. Não importa se estou acordada ou ainda adormecida. Eu não vou me casar com seu irmão. Só vou me casar com você. Eu dormi por muito tempo. Preciso me readaptar ao mundo dos negócios. Xie Shueki de repente sorriu. Mas eu garanto que sou bastante capaz. Vou cuidar de você por toda a vida. Xie Jia estava resoluta. A partir de agora. Gaste quanto quiser. Faça o que quiser. Ele hesitou. Com uma voz suave, embora não tenhamos sentimentos. Mas podemos nos casar primeiro e amar depois. Vá com calma, o que você quiser. Naquele momento, inexplicavelmente, fiz que sim com a cabeça. Com um estalo, a porta do lounge se abriu. Interrompeu minhas memórias.
Eu voltei a mim. Descobri que Xie Shueki estava atrás de mim sem que eu percebesse. Com um terno branco bem cortado. Linhas elegantes. Aproveitando sua postura ereta. Ele ergueu a mão para arrumar minha gravata. Dedo morno passou pelo meu pescoço. Despertou um turbilhão de emoções. Assim tão nervoso. E agora, o que ele vai fazer? Quem está nervoso? Minhas bochechas ficaram levemente quentes. Eu apenas não consegui reagir. Já passei por tantas batalhas, certo? Xie Shueki levantou uma sobrancelha. Tão íntimos como se já estivéssemos apaixonados há anos. Então, nós, Ronchen, não somos incríveis? Meu coração pulou uma batida. E o que foi prometido, casamento primeiro e amor depois. Como essa pessoa parece tão emocionalmente envolvida. O que você está fazendo aqui? A cerimónia ainda não começou, certo? Eu tentei mudar de assunto. Com medo de que você ficasse nervoso. Xie Shueki segurou minha mão. Nossas mãos entrelaçadas. Então, decidimos entrar juntos. Eu segurei sua mão. A palma da sua mão era quente e seca. De forma inexplicável, trouxe uma sensação de segurança. Enquanto estávamos esperando do lado de fora do salão de festas. De repente, me senti um pouco atordoado. Eu já fantasiava sobre o meu casamento inúmeras vezes. Vestindo um terno bem ajustado. Com minha mãe ao meu lado, fui em direção ao Wenjingsheng. Meu coração sentiu uma leve dor. Eu respirei fundo. Apaguei completamente aquele nome da minha mente. Você está pronto? Xie Shueki perguntou suavemente. Eu assenti com a cabeça. Sorrindo com as lembranças. A marcha nupcial começou a tocar. A porta se abre lentamente. Centenas de olhares se viram ao mesmo tempo. Eu apertei instintivamente a mão de Xie Shueki. Não tenha medo, ele sussurra no meu ouvido, eu estou aqui. Os convidados ao lado do tapete vermelho sussurram. Olhares nos avaliavam de um lado para o outro. Afinal, ninguém esperava. A jovem senhora da família Xie, que estava adormecida por tantos anos. Que se casaria tão rápido com o jovem mestre da família Ron. Caminhando até o centro do palco principal. Li Si começou a ler os votos. Eu olhei nos profundos olhos de Xie Shueki. Ouvindo sua voz clara e firme. Dizendo que eu aceito. Uma onda de emoções surgiu de repente no meu coração. Essa mulher, desde que nos conhecemos até decidirmos nos casar. Foram apenas alguns dias. Mas parecia que ela já me deu uma sensação de segurança sem precedentes. Foi então que a porta do salão de festas foi abruptamente aberta. O Wenjingsheng estava ofegante, parado na porta. O vestido está um pouco desordenado. O cabelo está bagunçado. Os olhos estão cheios de confusão e ansiedade. Seu olhar percorreu toda a sala. Finalmente se fixou em mim. Ele gritou com voz rouca, Ronchen. A sala instantaneamente ficou em alvoroço. Todos os olhares estavam em mim. O olhar de todos alternava entre Xie Shueki e Wenjingsheng. A atmosfera se tornou excepcionalmente tensa. Xie Shueki franziu levemente a testa. Ela me protegeu levemente, puxando-me para behind. Com um olhar frio e intenso, ela encarou a senhorita Wenjingsheng. Este é o meu casamento. Você se confundiu de lugar. No entanto, Wenjingsheng parecia não ouvir suas palavras. Apenas me encarava fixamente. Ele veio caminhando em direção a mim, passo a passo. Dongshen, eu errei. Agora eu sei. 3 anos atrás, no evento de caridade. A pessoa que salvou o ninho de pássaros na festa foi você. Sempre foi você quem eu gostei. Não se case com outra pessoa, venha comigo, por favor. Eu o olhei. Uma onda de emoções complexas brotou dentro de mim. Uma vez. Eu realmente desejava ouvir ele dizer essas palavras. Mas agora tudo já está muito tarde. O Wenjingsheng, eu respirei fundo. Minha voz estava calma e firme. Vamos deixar o passado no passado. Eu e Xie Shueki já decidimos nos casar. No futuro, vamos ficar bem cada um por si. O Wenjingsheng de repente correu em minha direção querendo segurar minha mão. Mas foi interrompido por Xie Shueki. As duas mulheres se encaravam. O ar estava carregado com um forte cheiro de pólvora. Senhorita Wen. A voz de Xie Shueki era fria, sem um pingo de calor. Se você estiver causando problemas. Não me culpe por ser rude. O Wenjingsheng olhou para mim. Seus olhos estavam cheios de dor e indignação. Ronchen, eu sei que não fui bom com você antes. Eu fui cego. Eu já me vingar de você. Ron Sauren e a mãe Ron receberam as punições que mereciam. Me dê mais uma chance. Eu prometo que vou compensá-lo por toda a vida. Meu coração estremeceu. Não esperava que ele fizesse isso por mim. Mas algumas feridas não podem ser curadas apenas com palavras. Alguns sentimentos também não podem ser revertidos com um simples retorno. O Wenjingsheng, obrigado, eu disse em voz baixa. Mas não podemos voltar atrás, vá embora. Não nos coloque mais em situações embaraçosas. O Wenjingsheng ficou parado no lugar. A cor do seu rosto foi desaparecendo aos poucos. Ele abriu a boca. Parecia que queria dizer algo. Mas no final, apenas sorriu amargamente e balançou a cabeça. Eu fui embora, e ele me olhou intensamente. Virou-se e foi embora. Sua figura parecia um pouco iluminada.
A parede parecia ter envelhecido repentinamente. O casamento continuou. Quando Xie Shueqi levantou a mão para acariciar meu rosto, eu fechei os olhos. Quando todo o passado foi deixado para trás. A partir de agora, vou cuidar bem desse casamento e da mulher diante de mim que está disposta a cuidar de mim por toda a vida. Juntos, rumo ao futuro após o casamento. Eu e Xie Shueqi embarcamos na lua de mel rumo às Maldivas. No avião, eu olhei pela janela para o céu azul e as nuvens brancas. Meu coração estava em paz. O celular de repente vibrou. Era uma mensagem de um número desconhecido, Ronchen. Desculpe. Eu finalmente entendi que amar alguém não é possuí-lo, mas sim desejar sua felicidade. Ao te ver de terno tão elegante, eu me senti aliviado. No futuro, não irei mais te incomodar. Desejo a você e Xie Shueqi uma vida longa juntos. O Enjing Shan, eu fiquei olhando a mensagem por um longo tempo. Por fim, suspirei levemente. E coloquei o celular na bolsa. A luz do sol do lado de fora iluminava meu rosto. Quente e radiante. Na praia das Maldivas. Xie Shueqi estava segurando minha mão enquanto caminhávamos. O sol poente alongava nossas sombras. As ondas batiam suavemente na areia. Você se arrepende? Ele perguntou de repente. Eu me virei para olhar para ele, sorri e disse que não me arrependo. Encontrar você é a minha maior sorte. Xie Shueqi me abraçou. Ela deixou um beijo na minha testa. E eu também vou te mimar a partir de agora. Vou recuperar toda a beleza que você perdeu. Eu me aproximei dela. Ouvindo o som constante do seu coração. Meu coração estava cheio de segurança. As dores que passei se transformaram em fumaça neste momento. Os dias futuros ainda são longos. Eu acredito que Xie Shueqi e eu seremos felizes. O tempo passa. 3 anos depois, eu estava segurando minha filha que acabara de completar 2 anos. Parado em frente à janela do chão ao teto da casa da família Xie. O pequeno estava apontando para fora da janela fazendo sons. Gritando animadamente, mamãe. Mamãe, eu segui a direção do dedo dele. Eu vi o carro de Xie Shuequi entrando lentamente na casa. A mulher desceu do carro e caminhou rapidamente em nossa direção. Com um sorriso suave no rosto, querida. Você está com saudades da mamãe? Xie Shuequi entrou na sala. A filha a abraçou e deu um beijo em seu rostinho. Então, deu um leve beijo nos meus lábios, querido. Eu voltei.